Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar reinando em cada vida, cada coração. Bom dia, bom dia. Que o seu dia seja maravilhoso na presença do nosso Deus, desse Deus grandioso, desse Deus poderoso, que zela por mim e por você. Que bom que você está na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Você não poderia, nesse momento, nesta manhã, estar em outro lugar do que na presença de Deus. Deus está na presença de Deus. Buscar aprender da palavra de Deus é muito bom. Nós estudamos ontem, nós vimos o que o salmista falou ali no capítulo 119, versículos 92 e 93, quando diz que se não fosse a palavra de Deus alegrando seu coração, ele já tinha morrido, já tinha sucumbido de tanta angústia, né? Então a palavra de Deus é muito boa, é muito bom aprendermos desta palavra. Vamos orar? Eu convido a você nesse instante a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar um pouquinho com Deus? Pai amado, glorificado Senhor, exaltado seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada pela noite que tu nos deste, por mais um dia, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus nós pedimos a Deus, que tu venhas, ó Deus, a ter com cada lar, sonda, Deus, a cada vida nesse instante que está ouvindo a tua palavra, que está com seus olhos fechados, ó Deus, orando a ti. Sonda, Senhor, os seus corações. Vê, ó Pai, quais são as suas necessidades e supre-as, ó Deus, de acordo com o teu querer, de acordo com o teu efetuar. Muito obrigada, ó Deus, por tudo. Usa-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas santas mãos, que não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas usados por ti. Prepara, Senhor, os nossos corações, ó Deus, para que possamos estar aprendendo cada vez mais a tua palavra. Obrigada, ó Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Nós estamos estudando a lição 9 da revista Compromisso, é a revista de adultos da Escola Bíblica Dominical, da editora Convicção. Nós estamos na série 3, que é a série sobre oração. E hoje, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre o lugar da oração. O lugar da oração. Quais os objetivos? Entender o significado de orar no quarto secreto. Entender o significado de orar no quarto secreto. Saber, compreender que orar é um exercício de dependência. Precisamos saber que nosso Deus é o Jeová Jireh e que nós somos dependentes desse Deus. O fazer, buscar a Deus no seu lugar secreto, no seu lugar de oração. E perseverar na oração. Orar sem cessar, né? O nosso texto áureo, ele se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Querido, Jesus Cristo estava falando, né, explicando sobre oração. Ele estava falando, olha, não useis de vãs repetições, como os escribas e fariseus, que procuram as praças, os lugares públicos para estarem orando. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Como dinâmica de motivação para a introdução do tema, Jesus tinha um lugar secreto onde ele buscava momentos a sós com Deus. Vamos ver que Jesus sempre ele tinha um momento a sós com Deus. Jesus que estava ali orando em meio à multidão, né? E aí muitas pessoas não entendem esse versículo, olha, quando orares, entra no teu quarto que está em secreto, porque muitas pessoas acham que orar tem que ser você sozinho em um quarto fechado, né? Mas Jesus Cristo orava no meio da multidão, diante de multidões, ao Pai. Mas a Bíblia nos diz e nos mostra em diversos textos que Jesus Cristo, ele tinha um momento a sós com Deus.
um lugar secreto, um momento onde ele ficava a sós com Deus. Ele ia para as campinas, nós vimos ali no Jardim do Éden, quando Jesus Cristo estava passando por aquele momento, né, de aflição, do Getsemane, corrigindo aqui no Jardim de Getsemane, Jesus Cristo estava ali passando por aquele momento de angústia, de aflição, e ele estava orando em secreto, orando a sós com Deus. Você tem um lugar secreto de oração? Um lugar que você escape para orar? Nós falamos ontem à noite, né, que em toda casa tem um lugar que você não deixa ninguém entrar. É o quarto da bagunça às vezes, né? E aí a autora estava falando com relação a você orar nesse quarto, se retirar para o seu eu, e você orar com Deus. Você tem um lugar reservado onde você possa fazer isso? Onde você possa se retirar e orar sós com Deus? Nós aprendemos a orar com Deus e não para Deus. Orar para Deus é aquela oração que você ora e você mesmo sabe que ela nem passou do teto da sua casa, não subiu nem ao teto muitas vezes, né? Você não tem às vezes aquela sensação de que a oração não chegou nem ao teto, quanto mais a Deus? Mas a Bíblia nos convida a termos um momento a sós com Deus. Você tem esse lugar de escape? Onde você estava quando orou profundamente da última vez? Aonde foi que você estava? Quando você se desnudou completamente diante de Deus e orou ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Que lugar você estava? Que momento foi esse? Aonde você estava? O ambiente ajudou ou atrapalhou a sua oração? Quando você estava sós com Deus ali, você e Deus, aquela coisa gostosa, o ambiente que você estava, foi propício para isso? Ou teve ruídos, algumas coisas que vieram atrapalhar a sua conexão com Deus? Qual foi a experiência mais marcante que você teve de oração num quarto secreto? Naquele lugarzinho secreto. Qual foi a experiência mais marcante? Pense aí um pouquinho. Compartilhe depois. Compartilhe no grupo da MCM. Compartilhe aí com a irmã em Cristo, com a sua família, o seu momento. Aquele momento, aquela experiência que você teve de você estar a sós com Deus, num lugar secreto, só você e Deus, conversando. E como foi essa experiência? Como essa experiência marcou a sua vida? Então, qual é o lugar de oração? Jesus respondeu dizendo que o lugar de oração era no quarto secreto. Devemos entender o significado das palavras de Jesus. O que significa ir para o quarto, fechar a porta e orar em secreto? Pensa aí um pouquinho. Como nós devemos entender o significado dessas palavras de Jesus? Será que Jesus disse assim, olha, vá para o seu quarto, né? Chega na sua casa, tem um quarto lá no seu quarto, você vai lá, fecha a porta e fica lá e vai orar. O que significa ir para o quarto, né? Ir para o quarto, fechar a porta e orar em secreto. Eu vou dar um exemplo aqui de uma mulher que eu admiro muito mesmo, né? Ela sempre faz parte das minhas meditações, que é Ana, né? Ana. Nós vamos ver, queridos, que Ana, na sua trajetória de vida, indo ali ao templo, sempre com o seu marido ali, e com a sua rival ali, Penina, sempre ia ao templo, mas Ana não comia da porção. O marido dava a porção dobrada para ela, e ela não comia dessa porção dobrada. Mas ela participava de tudo, estava ali no banquete, participava de tudo, mas ela não tinha uma relação íntima. Ela não tinha ainda procurado um lugar secreto. Mas nós vamos ver que Ana, ela chega em um momento que ela vai orar ao Senhor. E a Bíblia nos diz que o profeta Eli imaginou que ela estivesse embriagada, porque ela estava completamente desnuda diante de Deus, orando ao Senhor. E não saía palavras da sua boca, mas ela estava balbuciando
né? Ela estava vivendo uma experiência extraordinária com Deus. Ela estava orando com Deus. Um momento em que ela tirou toda a capa, né? E disse aqui: Senhor, molda o meu coração, sonda meu coração, olha o que está se passando dentro dele. Tu sabes que eu quero um filho, eu quero um homem. Eu não quero um filho qualquer, não, eu quero um homem. E esse homem eu vou dar para servir na tua casa. E Ana foi ali abrindo seu coração para Deus. Ir para o quarto secreto, fechar a porta e orar em secreto significa isso. Orar com Deus, abrir o seu coração para Deus. Um momento a sós com Deus. Você, o Espírito Santo e Deus. Entendeu? Você tem vivido esse momento de experiência a sós com Deus, dessa experiência extraordinária com Deus. Há um lugar no mais profundo do nosso ser que as Escrituras chamam de coração. Então, só Deus é capaz de enxergar este lugar. É esse lugar que Jesus falou de lugar secreto que nós precisamos orar, né? Então, como nós falamos, muitas pessoas entendem literalmente que orar em secreto é orar sozinho, escondido em algum lugar para ninguém ver você orando, né? Orar em secreto é você se desnudar, se abrir para Deus, abrir o seu coração secreto, que só você sabe, porque as pessoas não sabem o que se passa nos nossos corações. As pessoas não sabem o que se passa no nosso interior. Só Deus tem acesso a ele. E nós precisamos abrir a porta do nosso coração e falar com Deus. Falar de coração. É desse lugar onde só cabemos nós e Deus, que Deus espera ser buscado. É desse lugar que Deus nos ouve e responde às nossas orações, quando nós oramos com Ele. Não para Ele, mas quando nós oramos com Ele, quando nós conversamos com Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Então, quando a Bíblia fala, né, quando Jesus fala, olha, vai para o teu quarto e ora em secreto, e teu pai que vem em secreto, fecha a porta do teu quarto, e teu pai que vem em secreto vai responder tuas orações. É isso aí, né? É você orar, abrir o seu coração para Deus. Então, a leitura de ilustração é intitulada Lugar Secreto. Foi extraído de estudosgospelmais.com.br. O endereço está aí. O título diz assim, o autor é desconhecido, não tá lá a autoria, né? Mas diz o seguinte: lugar secreto. O lugar secreto é qualquer lugar em sua casa ou local de trabalho onde você separa um tempo do seu dia para buscar ao Senhor. Eu não tenho dúvida em lhe dizer que as maiores experiências que tenho tido com o Senhor têm sido em meu lugar secreto. É nesse lugar que o Senhor revela a mim a sua vontade para a minha vida e para a minha igreja. É um local só meu e do Senhor. Nesse lugar, eu derramo meu coração diante do Senhor, permitindo que Ele venha me curar, libertar-me, restaurar os meus sonhos, cicatrizar as feridas que a vida me causou. O lugar secreto é onde aprendo muito mais do Senhor. O lugar secreto é fonte de suprimentos. A oração secreta conserva nossa relação com Deus. O lugar secreto é lugar de intimidade com Deus. Você e Deus. Então, como devemos orar no quarto secreto? Como devemos orar nesse lugar reservado? Nesse lugar de intimidade com Deus? Com humildade. O versículo chave, Mateus 7, 8, diz assim, é o versículo chave para compreendermos e como devemos orar no quarto secreto. Nós devemos orar com humildade e orar com um exercício de dependência de Deus, com um exercício de dependência de Deus. Vamos ver aqui o que é que diz Mateus 7, 8.
Mateus 10, 7 e 8 diz assim: peçam e lhes serás dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, o lugar secreto, queridos, é o lugar onde nós vamos buscar a Deus, onde nós vamos, bater com humildade, onde nós vamos buscar a face do Senhor. Senhor, eu dependo de Ti. Tu me conheces, Tu me sondas, Tu sabes meu deitado, meu levantar. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Tu sabes, ó Senhor, o que eu quero pedir, o que nós queremos, e Tu sabes o que eu preciso. Então, ouve, ó Pai. Vamos fazer como Ana, né? Ana foi sensata. Quando Ana orou ao Senhor ali no lugar secreto, o lugar secreto que Ana orou foi no templo, né? E ela se desnudou completamente diante de Deus e disse: Senhor, eu estou angustiada, eu quero um filho, eu quero segurar uma criança nos meus braços, mas eu preciso de um homem, Senhor. Não um filho qualquer, não. É homem. É homem. E a esse homem que o Senhor me der, porque ela tinha certeza que Deus responderia às suas orações, eu vou dar para servir na tua casa. Mas eu quero ter o prazer de amamentar, de segurar uma criança no colo. Eu quero ter o prazer de ser mãe. Deus conhecia o coração de Ana há muitos anos. Deus sabia os desejos de Ana há muitos anos. Mas Deus respondeu quando Ana humildemente buscou e bateu na porta. Às vezes nós estamos batendo em portas erradas, quando nós devemos bater na porta dos céus. Nós devemos buscar a face de Deus. Então o versículo 8 é a chave para compreendermos como devemos orar no lugar secreto. Nós devemos orar com humildade. Orar é um exercício de dependência de Deus, crendo que Deus responde às nossas orações. Nós podemos nos esforçar, podemos ser muito bons naquilo que fazemos, nós podemos ser muito dedicados, mas quando entramos no quarto secreto para orar, nós precisamos nos lembrar que mesmo depois de termos feito tudo da melhor maneira possível, ainda assim iremos precisar daquilo que só Deus é capaz de fazer. Eu e você podemos ser os bons, podemos nos esforçar para fazermos o melhor. E mesmo depois de tudo isso, tem coisas que só Deus faz. Tem até uma música que diz isso, né? Tem coisas que só Jesus faz, né? Então tem coisas que só Deus é capaz de fazer. Então, num lugar secreto, nós precisamos nos lembrar que tem coisas que só Deus é capaz de fazer. Dinheiro no mundo não pode comprar, mas só Deus é capaz de nos dar. E nós precisamos orar na dependência de Deus. Como devemos orar? Orar a Deus no quarto secreto. Como nós devemos orar a Deus no quarto secreto? Confiando na bondade de Deus. Jesus nos ensinou a confiar na bondade de Deus. E ele disse: olha, quem dentre vós, se um filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra? Todo pai que ama o filho, e Deus nos ama, faz o possível e o impossível para agradar e dar ao filho aquilo que ele pede. Ele faz tudo dentro das suas possibilidades para atender ao desejo do filho. Não é assim? A mesma coisa Deus. E Jesus Cristo usa justamente disso. Quem é o pai? Realmente, quem é um pai que ama, que cuida, que zela? Que se o filho lhe pedir um pão, no lugar do pão vai dar uma pedra. E se pedir uma pedra, um peixe, vai dar uma cobra. Queridos, Deus nos ama. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E Deus vai dar sempre o melhor para nós. Mas nós precisamos orar ao Senhor no quarto secreto, humildemente, diante de Deus, confiando na sua bondade,
Deus sempre tem o melhor para nos dar, mesmo que nem sempre o melhor seja o melhor aos nossos olhos. Ele será nem sempre esse melhor de Deus. Ele vai ser melhor para os nossos olhos. Mas a vontade de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas. E a Bíblia nos diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus sempre dá o melhor. Tem uma história até verídica, né? Que tinha um filho que vivia pedindo ao pai, me dá um fone. Ele queria um Walkman, na época era um Walkman, né? Eu queria um Walkman. Eu vou explicar o que é Walkman, porque a nossa juventude não sabe o que é. Era uma caixinha que ficava com música, você botava um fone no ouvido, né? E que hoje você tem o celular para fazer isso. Então, normalmente tinha o MP3 ali, né? Depois veio o MP3, mas o Walkman era com a fitinha, né, amor? Depois veio o Discman, que era com um disco, né? Com CD. Um CD. Mas o Walkman era com a fita cassete. Lembra da fita cassete? Pois é. Esse menino vivia pedindo ao pai um Walkman. Mas, queridos, ele era surdo. E o pai nunca deu, porque ele era surdo. Mas ele insistia. Aí ele chegou, trabalhou, comprou esse Walkman que ele queria, que estava na moda, todo mundo andando ali com o Walkman. E ele foi andando de bicicleta, ele gostava muito de bicicleta. Ele estava pedalando com o fone no ouvido e veio uma carreta. E vocês já imaginam o que aconteceu com a vida daquele jovem, em plena ponte, andando, surdo, andando com o Walkman no ouvido. Pai nunca deu o Walkman para ele, porque o Walkman impediria que ele ouvisse, que ele sentisse, né, os ruídos, as coisas, porque o surdo ele tem seus outros sentidos apurados, e o Walkman não permitiria isso. Mas ele insistiu e comprou. Então muitas vezes Deus está dizendo não, e nós estamos insistindo. Oh Deus, a gente pede uma coisa para Deus, Deus nos dá outra completamente diferente. A gente imagina assim, por que Deus me deu isso se eu pedi isso? Porque Deus sabe o amanhã. A Bíblia nos diz que nós só enxergamos aquilo que está à nossa frente, mas Deus vê além. Deus vê muito além. Deus vê o amanhã. Deus vê o futuro. E Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas e o que realmente nós precisamos e que nós necessitamos. Então, Deus sempre nos dá o melhor, porque Ele é um Pai que nos ama. Mas nem sempre esse melhor de Deus é o melhor aos nossos olhos. Mas tenha certeza que é o melhor. Tenha certeza que a vontade de Deus, independente de qual seja ela, que no momento você não esteja entendendo. Talvez você agora esteja passando por uma situação em que você pediu tantas coisas para Deus e Deus disse não. Ou espere, ou aguarde, ou te respondeu de forma diferente daquilo que você pediu. E você está ali reclamando, falando de Deus. Você não conseguiu compreender essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. É muito difícil, muitas vezes, compreendermos. Mas tenha certeza que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é o melhor. Deus sempre tem reservado o melhor. Então, como devemos orar no quarto secreto? Nós devemos orar com perseverança. Precisamos fazer da oração, queridos, um momento diário de nossas vidas. Nós precisamos ter disciplina no orar a Deus, no falar com Deus. Lucas 18 diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Também havia naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam diante dele dia e noite, ainda que tardio para com eles?
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então a Bíblia nos fala aqui, Jesus Cristo fala, dá o exemplo que nós devemos orar sem cessar, nós devemos orar com perseverança. E como ilustração, ele dá a ilustração aqui de um juiz que não temia Deus e que não se importava com as pessoas, não estava nem aí para as pessoas. Esse juiz era um juiz mau. Mas a Bíblia nos diz que naquela mesma cidade tinha uma viúva desamparada e que precisava de justiça contra os seus adversários. E que mesmo diante dos nãos constantes do juiz, aquela viúva todos os dias ia à sua porta clamando por justiça, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. Aí Jesus Cristo termina explicando: se um juiz injusto, por razões egoístas, foi capaz de fazer justiça, o que Deus, que é justo e bom, não será capaz de fazer por aqueles que confiam nele? O que Deus, que é bom e justo, não é capaz de fazer por mim e por você? Deus nos ama. Deus nos ama. Nós estudamos ontem isso. Nós estudamos que nós somos povo de Deus. Nós somos escolhidos por Deus e que Deus nos ama. Deus nos ama. E Deus é bom. Deus é misericordioso. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E esse Deus bom e justo é capaz de fazer muito mais do que pedimos e pensamos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, por que nós precisamos insistir com Deus se Ele é bom, se Ele nos ama? Por que perseverar em oração? Queridos, a oração não é um botão que nós apertamos para receber uma bênção de Deus. A oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus, é um momento de intimidade com Deus. Deus não é um velhinho que tem um depósito grande, cheio de bênçãos, esperando que alguém faça um pedido. Deus não é Papai Noel. Precisamos perseverar na oração todos os dias. Precisamos ter esse momento de intimidade com Deus todos os dias. Nós precisamos resgatar a relação de pai e filho com Deus. É isso que a palavra de Deus nos convida, a resgatarmos essa relação. E a oração é esse momento, é o momento de intimidade com Deus. Então, dar exemplo de sintomas que temos quando estamos longe do quarto secreto. Pense aí, quais são os sintomas que nós temos quando estamos longe desse momento de intimidade com Deus? Esfriamento na fé, deixamos de ler a palavra, deixamos de nos importar, de termos empatia. E qual é a receita de Deus? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de quê? De todo o vosso coração. No lugar secreto, né? O coração é o lugar secreto onde eu e você precisamos abrir para que Deus entre. E nós precisamos ter esse momento de diálogo com Deus, essa relação maravilhosa com Deus. Então, quando nós estamos, queridos, longe do lugar secreto, nós temos a sensação de que Deus está distante. Nós temos a sensação de que nós estamos falando ao vento. Mas quando nós estamos num lugar secreto, quando nós abrimos o nosso coração para estarmos com Deus, nós conversamos com Deus, nós dialogamos com este Deus maravilhoso. Para terminar, nesses dias de grande exposição da vida privada, a palavra de Jesus chega a nós convidando-nos a nos reencontrar, né? A reencontrar o caminho para o nosso quarto secreto. Porque é na dimensão do coração que Deus quer se encontrar com os seus filhos. Nós falamos também isso no estudo passado, a questão da exposição, né? E que nós precisamos ter uma conexão ilimitada com Deus. Imagine você uma conexão ilimitada de internet, né? Quanto você pode fazer. Mas nesses dias de grande exposição, onde as pessoas
abrem as suas vidas, a sua intimidade, e muitas vezes maqueiam. Nós falamos isso também com relação às vidas maravilhosas e felizes que são postadas no Facebook, quando na realidade, né, são vidas desgraçadas, vidas precisando da graça de Deus, do cuidado de Deus, do agir de Deus. Pessoas que estão muitas vezes no fim do poço, mas passam a maquiagem no rosto para tirar uma foto linda e maravilhosa. Às vezes não tem o que comer, mas tira foto em meio a grandes banquetes, tira fotos em lugares paradisíacos, né? Há muito disso. Mas nesse momento em que há uma vida de exposição midiática muito grande, de maquiagem, né? Esse momento de fake news da vida que você posta ali no Facebook, no YouTube, no Instagram e nas redes sociais. Deus convida a mim e a você a entrarmos no quarto, no lugar secreto, para falarmos com Deus. Deus convida a mim e a você a abrirmos o nosso coração, a nos desnudarmos diante dele, a abrirmos, a tirarmos toda a maquiagem, a falar realmente o que se passa no nosso íntimo, no nosso ser. E como Ana, nos alimentarmos da porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Como o salmista ali no Salmo 119, dizer: Senhor, olha, se não fossem as tuas palavras alegrando o meu coração, eu já teria sucumbido, eu já teria falecido, mas tua palavra me fortalece, a tua palavra é força, é alegria, é ânimo para a minha vida. A presença do Senhor traz paz. A presença do Senhor traz alegria. E a presença do Senhor traz tranquilidade, mesmo em meio às dificuldades, às intempéries da vida. Mesmo em meio às tempestades, quando Jesus está no barco, quando Deus está no barco da nossa vida, tudo vai bem, porque basta uma palavra: aquieta-te, e tudo para. Então, queridas, Deus convida a mim e a você a aquietar o coração, a abrirmos o nosso coração para Ele e falarmos com Deus. Não vamos chegar para Deus com arrogância, dizer: Senhor, eu sou isso, eu faço isso para Ti, eu sou a melhor, porque... Não, Deus diz o seguinte: olha, chegue para mim com humildade, com respeito, com perseverança, com prudência, e chegue de coração. O lugar secreto é lugar de intimidade com Deus. Que eu e você busquemos a cada dia estarmos no lugar secreto, falando com o nosso Pai. Porque na dimensão do coração é que Deus quer encontrar os seus filhos. É na dimensão do coração que Deus quer encontrar a mim e a você. Então, nosso espaço de oração é buscar a Deus em oração no lugar secreto. Vamos fazer esse exercício essa semana? O que é que está acontecendo na sua vida? O que está te angustiando? O que está te deixando sem sono? O que está te incomodando? Realmente, o que você está precisando? Chega no lugar secreto. Vai para um lugar reservado, aonde você possa abrir o seu coração para Deus e que não tenha ruídos, que nada atrapalhe. Olha, Jesus ele estava sempre em meio aos discípulos ali, acompanhado, mas tinha momentos que Jesus se retirava para estar a sós com Deus. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele foi ali para o Getsemane orar com os discípulos, mas a Bíblia nos diz que ele deu alguns passos adiante para estar a sós com Deus. Precisamos orar uns com os outros, precisamos orar uns pelos outros
E nós precisamos, acima de tudo, eu e você, orarmos com Deus. Abrirmos o nosso coração no lugar secreto. Abrimos o nosso coração naquele lugarzinho secreto. Naquele lugarzinho que você não deixa ninguém ver. Esse lugar, Deus quer ter acesso na sua vida. Então abra o seu coração. Permita que Deus adentre nele e que possa abençoar você. Porque você vai pedir e Ele vai dar. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa na sua presença. Nós convidamos a você que pode para estar 18 horas e 30 minutos ali no templo. Hoje é dia de ceia, né? A ceia do Senhor, esse momento maravilhoso de coinonia com Deus, lembrando, né, da última ceia de Cristo, do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Momento ímpar para eu e você estarmos participando, e nós convidamos a você que pode estar lá conosco. Mas você que não pode, que faz parte do grupo de risco, que está em casa, que está enfermo, tem alguma limitação, alguma dificuldade, não pode estar no templo, a palavra do Senhor vai estar adentrando ao seu lar, e nós convidamos você para estar assistindo às 19 horas e 30 minutos. Deus tem uma palavra do seu coração para o seu coração. Então, que Deus nos abençoe, nos conceda um dia maravilhoso, um dia maravilhoso na sua presença, uma semana maravilhosa, uma semana cheia de paz, de tranquilidade e, acima de tudo, uma semana de intimidade com o Pai. Só lembrando, irmã Paula, os irmãos que participaram da ceia deverão levar o seu pão nos moldes do que é servido na igreja. E os nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco, a mensagem estará disponível às 19h30. Então, para estes irmãos que estarão assistindo o culto em casa, às 19h30. Para os irmãos que irão ao templo, cada qual deve levar o seu pão nos moldes do que é servido na igreja e participarmos juntos ali às 18h30 do culto de ceia, culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então você aí ouviu o recado, né? A lembrança aí do pastor Robson. Se você não se inscreveu no canal Batista de Almadina, se inscreva. Deus tem uma palavra do seu coração para o nosso coração. E sempre que tiver uma palavra nova, o canal vai estar lembrando a você. Então, siga a Igreja Batista Sinai de Almadina pelas plataformas sociais, né? Vamos fazer uma exposição, queridos, mas não de nossa vida, não de uma vida maquiada. Vamos fazer uma exposição da palavra de Deus, porque Deus convida a mim e a você a sermos proclamadores da sua palavra. Então vamos difundir essa palavra o máximo que a gente puder. Vamos compartilhá-la, vamos mandá-la para os nossos amigos, para as pessoas que também não, que você acha que não é sua amiga, mande, porque Deus tem uma palavra para o seu coração e para o coração dela. Então, nosso muito obrigada, vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Deus nos abençoe, uma ótima semana para cada um de nós.